bem-vinda. A ideia desse vídeo é falar como tudo começou, tá? E sobretudo o que me motivou a montar o canal Escalada Educacional. Tá? Eu vou aproveitar também para fazer uma introdução sobre a metodologia que eu chamo de escalada. Tá? Falar um pouquinho também sobre a nossa meta e como a gente quer ajudar vocês a atingir essa meta. Gente, essa foi uma resposta clara a alguns sentimentos que eu percebo nos meus filhos durante a jornada deles no ensino médio. Eu percebo muito neles medo, receio, ansiedade, muita expectativa durante toda a jornada deles nos 3 anos do ensino médio. Principalmente o mais velho, o Matheus, que esse ano está em ano de vestibular. Esse ano ele está prestando vestibular. Eu percebo muito nele esses sentimentos. E esses sentimentos muito crescentes ao longo, principalmente do 3º ano do ensino médio dele. Gente, eu vivi 2 jornadas que são bem parecidas com a jornada que o meu filho mais velho está vivendo hoje. Foi a jornada que culminou na minha aprovação na Universidade de São Paulo, na USP, e a jornada que culminou na minha aprovação no concurso do Banco Central, o Bacen. Mas, gente, parece que tem alguma coisa diferente. Tá? Eu e minha esposa percebemos neles, tanto no meu filho mais velho como na minha filha mais nova, um sentimento crescente de medo, de receio, de expectativa e de ansiedade. Tá? E, gente, não somos só eu e minha esposa que percebemos isso. A penúltima escola que eles frequentavam, tinha umas salas que eram umas salas voltadas para receber alunos para conversar com orientadores e psicólogos. E era interessante que eu ia todos os dias, praticamente todos os dias, eu chegava antes do final da última aula para esperar os meninos, para levar eles de volta para casa. A gente morava longe, né? E percebia a movimentação no pátio, né? E percebi que aquelas salinhas, vira e mexe, tinham alunos conversando com alguém. Eu parei um dia para perguntar e um dos alunos do ensino médio falou: ó, João, aquelas salas são para orientadores e psicólogos conversar com os jovens, principalmente os jovens do ensino médio e mais assim, principalmente os que estão no 3º ano do ensino médio. Então vocês percebem por aí, gente, uma escalada de medo, uma escalada de receio, uma escalada de ansiedade vindo para esses jovens. Muito diferente do que acontecia na minha época. Eu tinha esses sentimentos, mas a impressão que eu tenho é que ao longo desses anos, ao longo dessas últimas décadas, esses sentimentos estão acontecendo, estão aflorando de uma forma muito significativa nesses jovens. E isso, gente, é muito perigoso. Não só para a saúde dos jovens, é muito perigoso, pode se transformar um bloqueio na trajetória de aprovação deles. Pode realmente ser um obstáculo para que eles consigam aprovação em escolas, principalmente universidades públicas, que são as que têm mais dificuldade de ser aprovados. Daí, gente, eu procurei começar a entender o porquê de tanto estresse, o que mudou da minha época para a época deles, né? E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça, gente, foi tentar procurar alguns dados para poder explicar essa diferença de escalada de estresse entre a minha época e a época deles. Então eu peguei informações de 1995 e informações de 2020. Que tipo de informações? Informações do vestibular da FUVEST e de engenharia, no vestibular de engenharia na FUVEST, entre 1995 e 2020. Por que engenharia? Por que FUVEST, galera? Porque engenharia foi o vestibular que eu fiz na FUVEST, eu fiz na USP. Então, para mim, é mais fácil entender os dados, entender, ler e analisar os dados de algo que está mais presente no meu dia a dia, tá, gente? E porque a FUVEST libera uma série de dados também que ajuda a gente a fazer análise, tá? Por que 95 e 2020, galera? Porque 25 anos é uma diferença mais ou menos da minha época, a época que eu fiz a USP, né? Meu vestibular, eu formei em 93,
E 2020 é a época dos meninos agora. Então é uma diferença de 25 anos, eu quero entender o que aconteceu, por que houve essa escalada de estresse, ao meu ver, na minha opinião, nesses 25 anos. Tá? Algumas coisas que foram bem interessantes, gente, que eu descobri. O primeiro foi o número de vagas disponíveis para os jovens, para os vestibulandos. Tá? Em 1995, galera, haviam 844 vagas disponíveis de engenharia e ciências exatas, esse era o nome na época. E agora, em 2020, são 424 vagas disponíveis, o que a gente chama de ampla concorrência para a FUVEST, para a USP, né, engenharia na USP, tá, gente? Então vocês percebem que o número de vagas caiu pela metade quase, se eu comparar 1995 e comparar a ampla concorrência em 2020. A segunda coisa que me chamou a atenção, galera, foi a nota de corte. Tá? Lá em 95, a nota de corte, para você passar para a segunda fase, ou seja, a nota que você precisa tirar para passar para a segunda fase, para ser convocado para a segunda fase, era de 51%. Você precisava acertar 51% da prova. Agora em 2020, galera, isso aí passou para 69%. Então se você quiser fazer engenharia na Poli em 2020, você precisava, para ser chamado para a segunda fase, acertar 69% da prova. Essa é uma diferença muito grande, galera. E eu consigo ver essa diferença em alguns outros indicadores. Então, galera, atualmente, de todos os inscritos em vagas para medicina em universidades públicas, veja bem, galera, se eu somar todos os inscritos para vagas para medicina em universidades públicas, só 1,4% tem vagas garantidas. Eu só tenho vaga para 1,4% de todos os inscritos. Tá? Se eu pegar engenharia, ser mais específico um pouquinho, galera. Engenharia na Unicamp, tá? Só 3,6%. Tá? Se eu pegar direito na São Francisco, esse número vai para 4,4%. E se eu somar todas as engenharias da Poli, esse número vai para 7,6%. Ou seja, de todos os inscritos no vestibular da Poli, só 7,6% conseguem uma vaga na Universidade da Poli. Ou seja, só 7,6% são aprovados no vestibular. Tá? Isso, gente, contribui, na minha opinião, tem contribuído muito para essa escalada de receio, para essa escalada de medo, tá? Para essa escalada de ansiedade, para essa escalada de estresse. Talvez, gente, outras mudanças nesses últimos 25 anos também tenham contribuído para essa escalada de estresse. Tá? Um exemplo, galera, são as redes sociais, o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo em que você já vê quando alguém viu a sua mensagem. Ou seja, só esse evento já gera uma expectativa de resposta. Né? Redes sociais, stories no Instagram, outra coisa, você posta um story no Instagram, você já começa aquela expectativa de receber engajamento, de receber retorno. Tá? Então, as redes sociais como um todo, gente, geram uma expectativa de troca de informações, de respostas. E isso também pode estar contribuindo nesses últimos 25 anos para essa escalada de estresse, tá, gente? Uma outra coisa, gente, que me chama muito a atenção é a própria abordagem da sociedade, é o próprio jeito que a sociedade vê as coisas. E a própria sociedade pode colocar um abismo, tá, entre quem passa e quem não passa, né? Separando, a sociedade pode estar separando o sucesso e estar ligando o sucesso em quem passa e pode estar ligando o fracasso em quem não passa. E isso, gente, é um ponto muito importante, gente. Isso é um ponto que afeta demais os jovens, tá? Então, o jovem que está mesmo preparado, muito preparado, e por algum detalhe, gente, algum detalhezinho, ele não conseguiu passar, a própria sociedade pode impor um abismo entre ele e o jovem que por um detalhe conseguiu passar, sempre sendo que são praticamente os mesmos dois jovens. Tá? Pode colocar um carimbo de sucesso para aquele que conseguiu passar e um carimbo de fracasso para aquele que não conseguiu passar. Tá, gente? E eu tenho uma história para compartilhar com vocês muito interessante sobre isso,
sobre essa ideia de sucesso e fracasso, tá? O que a sociedade traz muito pra gente. O meu filho sempre nadou para competir, sempre competiu, fez natação de competição. Até o ensino médio, quando ele parou, desde pequenininho, desde 6 anos de idade, até os 15 no ensino médio, ele era muito competitivo na natação, competia demais. Isso significa horas na água, tá? Eu levava ele para treinar, gente, são horas na água. E teve um dia, a gente estava assistindo o Globo Esporte, né? Aí eu e ele estava assistindo o Globo Esporte, o âncora do Globo Esporte começou a reportagem falando assim: não deu pro nadador, como é que ele chamava? Era Meneghini o nome dele, era Meneghini. O sobrenome dele era Meneghini. Não deu pro Meneghini no Mundial de, acho que era Kazan. Faz tempo isso, tá, galera? Tô tentando lembrar aqui. Não deu pro Meneghini no Mundial de Kazan. O que significava isso? Não deu pro Meneghini, o Meneghini chegou só em 8º lugar na final do Mundial de Kazan. Então não deu pro Meneghini. Aí meu filho virou para mim e falou: pai, esse Meneghini, o cara não é o melhor nadador da nossa rua. O cara não é o melhor nadador do nosso bairro. O cara não é o melhor nadador da nossa cidade. O cara não é o melhor nadador do nosso estado. O cara não é o melhor nadador do nosso país. O cara não é o melhor nadador da América do Sul. O cara é o 8º melhor nadador do mundo. Como assim não deu pro cara? Como que esse cara fala que não deu pro cara? Entendeu? Então, gente, você vê a sociedade colocando um carimbo de fracasso para um cara que é o 8º melhor do mundo, cara. Como que a cabeça desse cara vai ressignificar tudo isso? Tá? Aí, gente, a gente começa a entender um pouquinho a escalada de estresse que vem na cabeça desses jovens. Como que o estresse escala. E isso me chama muito a atenção, gente. Isso me chama muito a atenção vendo a jornada dos meus filhos, vendo como a sociedade também potencialmente cria esse abismo entre quem passa num vestibular de ponta e quem não passa no vestibular de ponta. Galera, tudo isso torna a vida desses jovens, torna a vida dos meus filhos um inferno de expectativas, gente. Torna isso, a vida deles, um inferno de coisas, gente. É uma escalada de estresse, tá, gente? Então foi quando eu resolvi dar um basta para isso, eu resolvi dar uma resposta clara para tudo isso. Eu resolvi parar, refletir e ver como que a minha experiência da USP, a minha experiência da jornada de passar na USP, a minha experiência da jornada que eu tive de passar na Universidade de São Paulo e a experiência da jornada que eu tive em passar no Banco Central pudesse ajudar eles. Como que a minha jornada pode ajudar eles? Foi aí que eu parei, tá, gente? Fiz uma reflexão muito grande do como. Como que eu posso ajudar essa galera, né? E nessa reflexão, um dos pontos que foi bem importantes, galera, foi que não é em conteúdo. O que eu não consigo ajudar eles, eu não consigo ajudar vocês em conteúdo. Então, João, como que você consegue ajudar a gente? E foi isso que eu passei por uma reflexão muito grande, gente, para chegar no que eu posso, que as minhas jornadas de aprovação, que eu posso tirar delas para ajudar vocês. Como que eu posso fazer a diferença na jornada de vocês? Como que eu posso trabalhar com essa escalada de estresse? Como que eu posso acalmar a alma de vocês e permitir com que vocês tenham uma jornada mais equilibrada para passar no vestibular, tá, gente? Foi aí, gente, que eu cheguei em 5 áreas de atuação, tá? Então, aqui agora eu vou fazer uma introdução pequena, vou dar uma ideia inicial para vocês de quais são as 5 áreas que fizeram a diferença para eu passar na USP e para eu passar no Bacen, no Banco Central. A primeira área, galera, é o autoconhecimento, tá, gente? O autoconhecimento, me autoconhecer, me ajudou com o tempo a ficar bem comigo, me aceitar do jeito que eu sou, ficar feliz comigo mesmo, tá, gente?
E isso, gente, foi muito importante, tá? Por quê? Porque me ajudou a não se sentir o pior cara numa falha, quando eu falhava na minha vida. A não me sentir para baixo quando eu falhava, quando eu não ia bem numa prova, quando eu não ia bem num resultado. Eu vou futuramente nos outros vídeos, galera, eu vou passar para vocês a jornada de todos os meus concursos. Vocês vão ver que eu tomei pau em muito concurso, cara. Eu tomei pau em muito vestibular, entendeu? Então a minha jornada não são só flores, tá? Não são só rosas, flores, entendeu? Então o autoconhecimento me ajudou a não me sentir mal, não me sentir um fracasso quando eu não ia bem nesses concursos, quando eu não ia bem nessas provas, tá bom, gente? Essa é a primeira coisa. O autoconhecimento, galera, me ajudou também a não se sentir o rei da cocada preta quando eu passei na USP e nem quando eu passei no Bacen, tá? E isso é muito importante, tá, galera? E é muito importante que você também não se sinta o melhor cara do mundo quando você passa em alguma coisa, quando você tira 10. É importante sim que você tenha um bom sentimento ao viver essa experiência de ser aprovado num concurso, ser aprovado num vestibular. A boa experiência é muito bom, tá? Mas não é bom que você se sinta também o melhor cara do mundo quando você tem essas aprovações, tá? É importante, o autoconhecimento, para mim foi importante, para que eu fosse humilde no momento que precisava ser humilde, para que eu fosse humilde no momento que eu fui muito ruim numa prova, tá? E para eu poder buscar um aperfeiçoamento, um aprimoramento. E ser humilde também no momento que eu fui muito bom numa prova, tá? Para buscar não me acomodar, tá, galera? E isso é muito importante. O autoconhecimento, no final, foi muito importante para eu vencer uma série de crenças limitantes. E esse, gente, vai ser um dos temas que a gente vai trabalhar muito nessa metodologia, nesse programa do Escalada, tá? O autoconhecimento. O segundo tema, galera, é o corpo são e a mente sã, galera. Isso é bem legal, galera. Nada como uma vibe legal, uma energia legal que eu tenho quando eu corro, tá? Durante o dia. Então, nada como você acordar, no meu caso, tá, gente? No meu caso, acordar cedo, partir para uma corrida, correr com calma, correr com tranquilidade e terminar essa corrida, fazer um alongamento. Isso para mim, galera, faz toda a diferença. Isso para mim me dá a vibe, me dá a energia para enfrentar os desafios que eu tenho naquele dia. O que eu chamo de autonomia, né, galera? Dá até mais de um dia de autonomia para mim, ou seja, de sentir bem com o meu corpo, né? Ao fazer uma corrida bem feita, tá, gente? Eu não estou falando de ser a Zaia Bolt não, aqui, tá bom, gente? Eu estou falando de fazer uma corrida tranquila, na boa, entendeu? Fazendo essa corrida bem feita, ela traz energia para o meu corpo, dá uma vibe para mim, cria uma autonomia para que eu possa enfrentar os desafios não só daquele dia, mas do outro dia. Eu falo que eu tenho mais ou menos de 1 a 2 dias de autonomia para enfrentar os desafios da minha vida, como quando eu faço uma corrida bem legal. Tá bom, gente? E a outra coisa é a meditação. A meditação me ajuda muito a trazer a minha mente para o equilíbrio, tá, gente? A livrar a minha mente daquele monte de informação que vive tentando entrar na sua cabeça a todo momento, tá? Então a meditação faz com que a minha mente ela fique mais equilibrada, ela volte para o equilíbrio, eu consiga limpar a minha mente para chegar no equilíbrio. Então, corpo são e mente sã, para mim, gente, faz toda a diferença para eu poder enfrentar o desafio, fez toda a diferença para eu poder enfrentar a jornada da USP, a jornada do Bacen, e é algo que a gente vai trabalhar muito, vai ter muito trabalho em cima desses vídeos, em vídeos para poder trazer a minha experiência dentro desse tema de corpo são e mente sã. A minha ideia é que nesses vídeos possam ajudar vocês também a encontrar o seu equilíbrio de corpo e o seu equilíbrio de mente para poder seguir bem, de forma equilibrada, uma jornada de aprovação em universidade pública. O próximo tema, galera, é o ultra aprendizado, tá, gente? Se vocês
pararem um pouco e pensar no seu dia a dia, vocês vão ver no seu dia de estudante, vocês vão ver o quanto de informação vocês têm no dia a dia. E eu acompanho a minha filha, ela tem um quadro para acompanhar as aulas delas da semana, e eu vejo aquele quadro preenchido com 5 matérias por dia, ou seja, 5 dias por semana são 25 matérias na semana. Então ela tem, sei lá, geografia 2, 3 vezes por semana, matemática 2, 3 vezes por semana, e vai indo assim, física, química, português, outras matérias. Ou seja, ela tem 25 encontros na semana. Gente, é muita informação. Quando você tem muita informação, como a minha filha tem, acaba ficando mais difícil você dar tempo para o aprendizado. Você se preocupar com uma coisa que é tão importante como o conteúdo que você está recebendo, que é como você vai memorizar, como você vai aprender, como você vai guardar aquele conteúdo. Isso é muito importante, gente. Mas o monte de informação, o acúmulo de informação que vocês têm durante a semana não permite com que vocês deem tempo para realmente fazer uma reflexão de como pegar todo esse conteúdo e guardar ele no que a gente chama de memória de longo prazo, a memória o que vai ser importante para vocês lá no concurso, lá no vestibular. Tá? Aqui a gente está falando de vestibular, né? Então o que vai ser importante para vocês lá no vestibular, tá, gente? Então a ideia desse tema é ajudar vocês a parar, refletir um pouco, entender como que funciona o aprendizado para que vocês consigam aprender de forma melhor e mais eficiente, para que consigam aí ter um aproveitamento melhor desse aprendizado. Eu digo que nesse tema do autoaprendizado, a gente vai trabalhar junto num processo de aprender a aprender, tá, gente? Então a ideia do autoaprendizado é compartilhar com vocês uma forma de ajudar vocês a aprender, tá, gente? Então nós vamos trabalhar também muitos vídeos, muitos conceitos em cima do autoaprendizado, porque a ideia é realmente ajudar vocês a pegar, no exemplo da minha filha, esses 25 encontros da semana e poder tirar o máximo proveito, tirar o máximo de resultado, de poder entregar o máximo possível com esses 25 conteúdos semanais, para que lá no dia do vestibular da universidade pública você consiga retomar tudo isso e fazer uma boa prova. Outro tema, galera, que é muito importante e faz uma diferença na jornada de aprovação de universidade pública é a gestão de tempo e produtividade. Pegando um pouquinho o link do exemplo que eu dei da minha filha, ela tem 25 encontros durante a semana. Considerando a soma das matérias, dos professores, tudo, dá 25 encontros durante a semana. Muita informação, né, gente? Imagina a dificuldade dela de fazer uma gestão de tempo para organizar toda essa informação de forma mais eficiente, tá, gente? Esse é o objetivo da gestão de tempo, galera. É ajudar vocês a organizar o seu dia, organizar a sua semana, para que vocês consigam entregar mais e com mais produtividade, tá, gente? Isso vai fazer uma diferença muito grande quando vocês começarem a somar os dias, as semanas, os meses, os bimestres, os semestres, o ano inteiro, tá, gente? Quando você somar tudo isso, você vai ver o quanto você vai conseguir de tempo para você se dedicar ao que realmente interessa, para você se dedicar a desenvolver mais aquele tema, se dedicar a aprender mais aquela matéria, tá, gente? Então, organização do seu dia, da sua semana, é o foco da gestão de tempo. E você organizando o seu dia, a sua semana, você consegue entregar mais, ter mais produtividade, fazer mais com menos, tá bom, gente? Esse é o foco. Nós vamos também fazer muitos vídeos voltados à gestão de tempo, tá, galera? Galera, e o quinto e último tema é o mapa de aprovação, galera. Tem muita informação disponível pra gente, mas que... Opa! Preto e branco agora, hein? Tela azul. Tela azul. Então, galera, ó, voltando aqui. O quinto e último tema é o mapa de aprovação, tá? Tem muita informação disponível, gente, para vocês, para a gente, mas que por conta do nosso dia a dia, por conta de uma falta de orientação, às vezes, a gente não dá a devida importância. Mas que são informações essenciais para a aprovação
no vestibular, principalmente o vestibular de universidade ponta, universidade pública, tá, gente? Imagina a importância de vocês, por exemplo, galera, imagina a importância de vocês entenderem a regra do jogo. Tá? Imagina, galera, a importância de vocês entenderem, além da regra do jogo, como cada uma das bancas de vestibular considera o seu desempenho. O que é importante para cada banca de vestibular para que você seja aprovado no vestibular. Tá, gente? Então, essas são duas informações muito importantes. As regras do jogo e o que é importante para cada banca de vestibular no momento da avaliação do seu desempenho. São duas informações muito importantes, gente, que às vezes a gente não consegue dar muito destaque durante a nossa jornada por falta de tempo, por falta de orientação, tá, gente? Então, nós vamos ter muitos vídeos nesse programa, no programa Escalada, que vai atuar nessas duas áreas. Quais que são as regras do jogo? Vamos ajudar vocês a entender as regras do jogo. Segundo, vamos ajudar vocês a entender como cada banca, e como eu falo, uma banca, gente, é a FUVEST, por exemplo. A FUVEST é uma banca. Como cada banca, como a FUVEST, como a Unicamp, como a Unifesp, como a Unesp, avalia o seu desempenho. Como que ela avalia, como que ela separa o aprovado e o não aprovado, né? Como que ela considera que você está num nível de conhecimento para você ser merecedor de uma das vagas que ela tem disponível, tá, gente? E isso é muito importante, galera. Isso faz a diferença entre aprovação ou não aprovação em universidades, principalmente universidades de ponta, universidades públicas, tá, gente? Nós vamos ter muitos vídeos no programa, no canal, para que eu possa ajudar vocês a entender tudo isso, tá, gente? Então, galera, se conhecer verdadeiramente, se conhecer bem, gente, ter o corpo são e a mente sã, saber aprender a aprender, tá, gente? Ter uma gestão eficiente de tempo e produtividade, galera. E saber quais são as regras do jogo e como cada banca considera o seu desempenho para aprovação, é essencial para a sua jornada de aprovação na universidade pública. E também, gente, é uma jornada que acontece de forma gradual, em que você vai evoluindo de forma gradativa, tá, gente? Como se fosse uma escalada de uma montanha, tá, gente? É como se você estivesse escalando uma montanha. E aí, gente, veio a inspiração para o nome Escalada. Vocês vão estar se aprimorando de forma gradativa em cada um desses 5 tempos. 5 temas. Vocês vão estar se aprimorando gradativamente em cada um desses 5 temas, tá, gente? Da mesma forma, de forma análoga a vocês estar escalando a uma montanha. Daí a inspiração para o nome Escalada. Escalada Educacional acabou sendo o nome que a gente deu para esse programa e é o que vocês vão ver muito a partir daqui. Pense bem, galera, a gente não está falando de algo tradicional, algo que se ensina normalmente nas escolas e nos cursinhos. Pensa na sua jornada do colegial, pense na sua jornada do seu cursinho. Não é algo tradicional, a gente está falando de algo que é novidade, que é algo que vai além do seu cursinho, que é algo que vai além da sua escola, ou seja, que é algo que a gente chama de pensar fora da caixa. E essa é a grande sacada dessa metodologia. Nós vamos ajudar vocês a pensar fora da caixa, tá, gente? Isso é muito importante, isso é o diferencial para vocês estarem entre os 1,4% aprovados das universidades públicas, tá, gente? Essa é a nossa meta, ajudar vocês a estar entre os 1,4% nas escolas, nas universidades públicas, tá, gente? E para isso nós vamos ajudar vocês a pensar fora da caixa com esses 5 temas, tá bom, gente? Nós vamos ter muitos vídeos no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram, no nosso canal do Facebook, tá, gente? Comece a acompanhar a gente lá, que nós vamos ter muita novidade a partir de agora para vocês, tá, gente? Vamos embora, vamos para cima. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Bora lá, galera!